Olá a todos, tudo bom? Hoje a gente vai estar vendo aí equações diferenciais de ordem superior, ainda dentro desse capítulo. Vamos falar sobre coeficientes indeterminados, ok? Como que é o formato disso aqui? A gente vai trabalhar nesse formato aqui, ó, a y duas linhas, mais b y' mais cy igual a uma função em x qualquer. E a gente vai mostrar alguns tipos de funções e como trabalhar essas funções aqui. Pois bem, para a gente montar a resposta disso aqui, né, a resposta y, ela vai estar no formato da seguinte maneira: y complementar mais y particular, onde o y complementar ele cai dentro daqueles três casos já vistos, que é y, o primeiro caso, o segundo caso, isso quando a gente está falando, lógico, na segunda derivada, na segunda ordem. Em terceiro caso, se for uma ordem maior, lógico, muda um pouquinho, ok? E onde o nosso y complementar, ele é obtido a partir do a y duas linhas, mais by' mais cy igual a zero. Depois a gente vai mostrar um exemplo com isso, né? E o que a gente tem é exatamente isso: obter aquela solução dentro dos três casos de forma que isso aqui seja igual a zero. Já o y particular, ele vai buscar uma função equivalente a g de x, né, tentando obter o seguinte resultado: a y duas linhas mais by' mais cy, quando você faz a derivada da função obtida, né, do yp, mais isso aqui, né, isso aqui gera para a gente g de x. Automaticamente, se a gente pegar a soma das funções aqui, ó, a gente vai ter y complementar mais y particular, onde y complementar gera zero e y particular gera g de x. Sendo assim, ó, 0 mais g de x dá o próprio g de x. Tá bom? Basicamente é isso. A gente buscar sempre essa solução aqui e no desenvolvimento vocês vão ver o seguinte: sempre fazer o y complementar. Eu sempre faço o y complementar primeiro e depois sim a gente parte para o y particular. Como que são esses formatos de y particular? Vamos trabalhar eles aqui, a ideia deles. G de x, alguns g de x, algumas opções, e vendo como que vai ficando o nosso y particular. Isso dentro de uma forma, vamos chamar assim, de forma base, tá bom? Então, se o g de x for um número constante, qualquer que seja esse número constante, eu posso pôr exemplos aqui, ver como fica a formação dele, mas são exemplos de forma geral, tá bom? Então, se eu tenho uma constante, o nosso y particular aqui, ele vai ser dentro do 1, ele vai ser uma constante. Simplesmente isso. Sempre observando também que a gente está trabalhando com derivadas. Tá? O y particular ele tem que ser substituído aqui dentro de derivadas para chegar igual à função final, que é a função g de x. A gente tem que analisar também as derivadas. Segundo, mas a derivada de uma constante é zero, então não há necessidade aqui de estar complementando nada. Se você tiver uma função do tipo de primeiro linear, né, de primeiro grau, a gente tem polinômios aí, de qualquer ordem, de qualquer grau, né? E a gente teria o seguinte, ó, 2x, no caso da 2, o nosso y particular, ele ficaria sempre complementando ele de forma geral, tá? Então seria ax mais b, ele trabalha nesse formato aqui, sempre de forma geral, até por causa das derivadas, mas principalmente porque você pode estar complementando ele sempre. Então, ax mais b, se eu jogar aqui, jogar nas derivadas, eu vou estar obtendo x, vou obter também a derivada em x, né, que é o próprio b. Se eu pegar uma função de segundo grau, 3x ao quadrado, a gente vai ter o quê?
nosso y particular na forma de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? E assim por diante. Pois bem, agora vamos pegar funções não polinomiais. Funções, por exemplo, de exponencial. Um e elevado a 2x. Se eu estou pegando uma exponencial aqui, elevado no expoente, a forma geral dela, ela fica como y particular igual a vezes e a 2x. Em relação às derivadas, a derivada de uma exponencial é ela própria, vezes a derivada, aquela regra da cadeia, vezes a derivada de 2x, que dá 2, que basicamente é uma constante na frente também, então não há necessidade de preocupar com outros fatores. Então, sendo assim, nossa y particular, a forma geral dela já vai ser isso aqui. Basta ser a exponencial vezes uma constante. A quinto tipo aqui, a gente vai ter seno, trigonométricas, né? Seno de 2x ou cossenos. E aí, interessante é o seguinte, as derivadas de senos e cossenos, né? Isso, vamos nem preocupar com a questão do sinal. Mas derivada de seno e cosseno, derivada de cosseno é menos seno, ok. A gente sempre vai colocar de forma geral, então vai ficar a seno de 2x mais b cosseno de 2x. Por que aparece seno e cosseno aqui? Por causa da derivada. Como a gente precisa trabalhar em cima de derivadas lá na função, né, original, essa montagem ela tem que ser baseada de forma geral também pensando nas suas derivadas. Porque a partir dessa função eu vou obter relações de senos e cossenos. Observe que quando eu fizer a primeira derivada, esse cosseno vai virar seno, né? E esse seno vai virar cosseno vezes a constante aí, as constantes. Por isso que há necessidade, nesse caso, de estar implementando tanto seno como cosseno. No caso do cosseno, é a mesma coisa. Se a gente tem cosseno de 2x, a gente vai ter a seno de 2x mais b cosseno de 2x. Então, uma constante arbitrária, essa constante, inclusive, pode ser mudada a letra dela sem problema nenhum, que é só uma constante. Seno de 2x e b cosseno de 2x. Ah, mas eu posso jogar a cosseno de 2x mais b seno de 2x? Pode. Como eu disse, a e b são constantes arbitrárias. A ordem aqui não importa muito. O que importa é que você tenha que ter tanto seno como cosseno. Se for cosseno de 3x, aqui fica 3x, 3x. O arco tem que ser o mesmo. Então, se for 3x, 3x, se for 4x, 4x, isso aí tem que ser sempre igual em questão dos arcos. Eu posso dizer que esses aqui são os nossos base, e a partir desse eu posso montar equações, inclusive, compostas. Como seriam essas equações compostas? As compostas, elas são baseadas em junções. A gente pode juntar diferentes bases, aqui, diferentes equações bases. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, tanto na soma como na multiplicação. Vamos, inclusive, entender esse raciocínio. Vou mostrar um de soma primeiro. Aqui, ó, esse exemplo aqui, você tem uma equação de primeiro grau, né, mais um exponencial. Essa aqui, a montagem dela, ela vai ficar da seguinte forma. Uma equação de primeiro grau, ax mais b, mais equação de segundo grau, vezes e a 2x. Uma coisa importante também a se notar, esses constantes aparecendo aqui, ó, A, B, C, né? A gente tem 3 constantes. As constantes, elas vão ser sempre dadas pela quantidade de termos. Termos, não é a quantidade de funções, mas a quantidade de termos que a gente está trabalhando. Por exemplo, o que é o termo? O termo ele é separado pela soma ou subtração. Como na y particular, a questão do sinal, devido ao b ser constantes arbitrárias, os sinais não importam aqui. A gente vai trabalhar sempre com a soma, sempre com mais,
e depois a substituição, sendo que o B ele pode dar um resultado negativo ou o A pode dar um resultado negativo no final da conta. Mas a gente pode, aqui a gente trabalha sempre com mais, então os nossos termos eles vão ser separados exatamente pelo mais, pela adição aqui, ok? A multiplicação, ele indica o mesmo termo, beleza? Então vamos mostrar esses raciocínios aqui. Aqui a gente tem 3 termos, então 3 constantes. Continuando, outros exemplos de junções, que a gente tem infinitos exemplos de junções, então a gente não vai conseguir colocar todos. E vamos montar alguns y no particular só para a gente entender o raciocínio. Então, pegar um oitavo caso aqui, o oitavo exemplo, né? Eu posso ter, inclusive, funções da forma 2x ao quadrado mais 1, mais, eu vou pôr elevado a 3x de novo, tá? No exponencial, e vamos ver como fica o nosso y particular. O nosso y particular, nesse caso, ele fica como? Aqui você percebe que você tem uma função incompleta de segundo grau. A função incompleta de segundo grau, ela vai ser montada da forma ax ao quadrado mais bx mais c, sempre ela de forma completa de segundo grau. Eu não preciso montar uma equação de segundo grau para cá, mais uma constante para cá. Não, isso aqui tudo eu posso trabalhar como se fosse uma equação de segundo grau. Então, não é por cada terminho aqui, não. Mas a forma de equação. Aí eu tenho uma exponencial aqui. Essa exponencial ela vai criar um novo termo, d vezes e a 3x. Lembrando que a gente está falando aí de uma adição de funções separadamente. Na questão de multiplicação, ela pode ser trabalhada também. X ao quadrado vezes e a 2x, já que a gente trabalha nas trigonométricas. X ao quadrado vezes e a 2x. O y particular, nesse caso, ele vai ser uma função de segundo grau vezes, né, que já é uma multiplicação, vezes uma função exponencial. Eu vou montar a equação de segundo grau aqui dentro, que é o nosso ax ao quadrado mais bx mais c, vezes uma equação exponencial. Por que na equação exponencial a gente não cria, nesse caso, uma constante na frente? Observe que, como eu disse, é separado por termos, não por funções. E aqui a gente tem 1, 2, 3 termos. A gente pode também observar que isso é válido, que essa equação aqui, se eu fizesse a distributiva, a gente teria exatamente isso aqui, ó, ax ao quadrado e a 2x mais bx e a 2x mais c vezes e a 2x. O que mostra que, de fato, a gente tem apenas 3 termos. Ó, 1, 2, 3, separado pelas somas. Por isso, 3 constantes. A forma de escrever, são formas diferentes de escrever, mas é a mesma equação. Certo, gente? O que vocês têm que identificar é a quantidade de termos, não a quantidade de funções. A gente pode ter 4 funções, mas representar um termo só. Pronto. Entendido a criação aí das constantes, a gente pode então estar montando aí as multiplicações, sempre relacionando essa questão. Posso colocar então em evidência, né, o nosso e, ele não muda a quantidade de termos na multiplicação, e só observando sempre a soma. Décima. Igual uma função, por exemplo, x vezes seno x. X é seno x, uma função trigonométrica. No décimo aqui, como fica isso em particular? Ele vai ficar x. X é uma função de primeiro grau vezes uma função seno. Aí a gente vai ter uma função de primeiro grau, que eu vou separar como ax mais b, vezes a função seno. Mas lembre que numa derivada, a função seno ela transforma em cosseno, aí a cosseno transforma-se em seno. Então, eu também preciso acrescentar o cosseno. Como que vai ficar o cosseno? Vai ficar do mesmo formato. Então, mais cx mais d vezes cosseno x.
Observe que eu criei novamente a função primeiro grau verseno. Função primeiro grau verseno, função primeiro grau vezes cosseno. Tá? O seno e cosseno devido às derivadas. E essas primeiras aqui, que acompanham, né, o seno e cosseno, é devido à função aqui de primeiro grau. O formato se mantém. E a quantidade de termos, a gente tem... Isso aqui é uma multiplicação, então não é contado como termo. E aí a separação por mais, né, que é contado os termos. Tem 1, 2, 3, 4. Tá? Então a gente tem 4 termos aí, por isso 4 constantes. Beleza, gente? Eu acho que deu para entender. Um último exemplo aqui, a gente tem 1 elevado a 2x vezes seno de 3x. 11 aqui, a gente teria como o nosso y particular. Sempre lembrando que são formatos base, para a gente começar a entender. E aí a gente pode sim ter alterações, tá? A gente pode ter alterações de resposta, isso eu vou ilustrar um pouquinho aqui também. Nosso y particular, nesse caso, é uma função exponencial, a e 2x vezes seno de 3x, que é o nosso formato base aqui, né? E como a gente precisa acrescentar o cosseno, mais b, e a 2x, cosseno de 3x. Você vê que o formato aqui, ó, se mantém, né? Exponencial e trigonométrica, exponencial e trigonométrica, exponencial trigonométrica, e como a gente tem senos e cossenos, o e se mantém, é o mesmo, cria duas constantes, a e b. Outro caso, a gente tem que pensar aqui, gente, é a questão das respostas. Como a gente tem uma resposta y complementar mais a y particular, uma coisa que a gente sempre tem que perceber que eu não pode resposta repetida. A gente viu isso lá no segundo caso, não pode ter uma resposta repetida. Sendo assim, quando há uma resposta repetida, você completa x. Vamos por alguns casos. Então, se o y complementar, por exemplo, ele for a vezes e elevado a 2x, mais... Eu pus a, mas normalmente lá a gente chama de c, né? Vamos colocar c1 vezes e2x mais c2 vezes e a 3x. Por exemplo, um caso aqui, onde a gente tem achado o y complementar dessa forma, a partir do Bhaskara. Aí vou montar o g de x. Quanto que g de x aqui, no caso, fosse um e elevado a 2x, ou pode ser qualquer número na frente, o número não importa muito. Constante não faz diferença, porque a constante ela vira constante mesmo. O nosso y particular, nesse caso, vamos lá. Pensando pelo formato base, seria a vezes e a 2x, tá? Então, a vezes e a 2x, que seria esse formato base aqui, ó. Pensando no formato base, a elevado a 2x. Sendo assim, esse a2x, observa isso aqui, ó, constante vezes e2x. Constante vezes e2x. Opa, é a mesma resposta, são respostas repetidas. Apesar de não ser a mesma constante, mas é constante arbitrária. Aqui significa, ó, é qualquer número. Aqui também é a mesma coisa, é qualquer número. E a gente já viu que qualquer número vezes e gera uma resposta nula. Se gera uma resposta nula, vamos lá, pensando aqui de volta. Se eu jogar uma constante vezes e, naquele caso, geraria uma resposta nula. Se eu chegar numa resposta nula, eu não vou chegar em g de x, que seria o 3 vezes e elevado a 2x. Certo? Não vai obter isso. Sendo assim, é necessário o quê? É necessário, gente, a gente criar uma resposta, novamente, diferenciada, não podendo repetir resposta. Por isso que é acrescentado o x. Mostrado aí o acréscimo de x no y particular. Tem outros casos, é claro, mas isso aqui é só para a gente começar a entender. Então, repetiu a resposta, acrescenta x.
Vamos lá, ver um segundo caso aqui. Y complementar igual. Só colocar aqui. Vamos lá, vamos pegar um segundo caso, que seria C vezes C1, né, vezes Z a 3x, mais C2 vezes x vezes Z a 3x. Esse é um caso aqui de resposta dupla, né, onde tanto M1 como M2 deu 3. Já visto isso na outra, né, na outra aula. E aí a gente tem o g de x igual. Vou colocar também um 4x vezes e elevado a 3x. Vamos ver esse caso específico aqui. Aparentemente não é tão parecido. Vamos ver? Então, nosso y particular. Vamos montar o nosso base de novo. Resposta base, baseada naquilo que a gente acabou de fazer do y particular, só olhando o y particular, mas sempre deixando um espacinho e conferindo sempre com o y complementar. Por isso que o y complementar ele tem obrigatoriamente que ser feito primeiro, para a gente verificar se não existe resposta igual e se há necessidade de algum tipo de modificação na resposta particular. O g de x, vamos lá. Como isso aqui é uma função de primeiro grau, a gente vai ser função de primeiro grau primeiro, vou sempre deixar um espacinho, né? Vezes, primeiro grau vezes exponencial. Então, vezes, como ela não muda a quantidade de termos, eu só vou manter ela, 3x, vezes 3x. Bom, pois bem, se eu pegar b vezes z, b vezes z 3x, eu tenho constante vezes z 3x. E olha, constante vezes z 3x. Significa que são respostas exatamente iguais. Se a gente tem respostas exatamente iguais, eu tenho que acrescentar x. Acrescentei x, beleza. Só que isso aqui agora ficou igual a esse, né? Aqui, ó, bx vezes esse e ax vezes esse é uma constante vezes x vezes o exponencial. São duas respostas iguais. Ah, detalhe, aqui ainda tem um x, né? Já tem, ó. Esse já está igual a esse também, ó. X. Opa, então o simples fato de eu acrescentar x já não é suficiente, porque eu já tenho ele. Então vamos lá, vou ter que acrescentar mais um x. Vai ficar x ao quadrado aqui, na verdade. Então não pode ser nem igual a essa e nem igual a essa. Aí vai ficar bx ao quadrado e 3x, beleza. O de cá resolvido. Mas o de cá ainda não. O ax existe aqui, ó. Existe aqui. Tá? Uma constante vezes x vezes z. Constante vezes x vezes z. Então também já é uma resposta igual. Se eu colocar x ao quadrado, vai ficar igual a esta. Também não pode. Então vou ter que acrescentar mais um x. Então ficaria ax ao cubo mais bx ao quadrado vezes z a 2x. Certo, gente? Então é isso. A parte teórica é essa, dessa parte, para a parte de montagem. Exemplo, eu vou deixar para o próximo vídeo para não alongar demais esse vídeo. Então esse vídeo vai ficar mais para conceitual e eu vou fazer um vídeo mais na parte de exemplos. Certinho, gente? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.